cuidando de você. Estresse crônico, esgotamento profissional, burnout. Talvez você já tenha, inclusive, ouvido falar ou ter passado muitas vezes por isso. Hoje a gente vai falar muito sobre esse assunto. Um assunto que está muito em alta. O Brasil hoje, se eu não me engano, a gente tem uma convidada muito especial aqui, que ela vai se apresentar ainda, mas se eu não me engano, o Brasil hoje é o país que tem o maior transtorno de burnout do mundo. E, inclusive, talvez você esteja passando por isso. Então, você não sabe se você tem, como que é, como que não é. Se um amigo seu, um colega de trabalho está passando por isso também. Então, hoje o nosso assunto, a gente vai falar sobre estresse, burnout. E eu trouxe aqui uma especialista no assunto, a doutora Ana Paula. Ela é uma grandíssima convidada. A gente veio conversando já faz algum tempo, a gente veio trocando algumas figurinhas sobre saúde mental, diversos assuntos. E a doutora Ana Paula, ela entende muito sobre o assunto e eu prefiro sempre deixar a minha convidada se apresentar para ela poder destrinchar bem quem é ela, o que ela faz, como ela vai poder contribuir aqui no assunto para você. Seja muito, muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigada, Serginho. Eu estou muito feliz pelo convite. É uma honra. A gente até esquece o trânsito que a gente pega para chegar aqui, muito. Né? Porque eu moro lá em São Bernardo, o estúdio fica aqui no Itaí. Exato. Em São Paulo tá uma loucura, mas como eu tenho feito aí um bom manejo do meu estresse, com algumas coisas que a gente vai falar aqui, então eu consigo não me estressar tanto mais com o trânsito. Então, meu nome é Ana Paula Pena, eu sou médica neurologista pela USP, eu sou mestre em saúde pública pelo Sírio-Libanês, fui secretária municipal de saúde de Santo André, atualmente sou aluna de pós-graduação de psiquiatria pelo Einstein. E recentemente tem um livro também, eu falo no meu livro sobre saúde mental pós-pandemia. Host do podcast Neurotalks também. Exato, eu ia falar, eu ia já até esquecer. Eu tenho um podcast aí que já tem quase 2 anos no ar, muito o legal. Neurotalks, que é muito legal, onde muita gente interessante passou já, e já fica aqui o convite para você participar também, onde a gente fala de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. E então, nos últimos anos, eu tenho me especializado, né? Então, meu foco de interesse tem sido mesmo a saúde mental e a prevenção de burnout, o controle de estresse e tal, justamente por ver a quantidade de pessoas que estão sofrendo por isso, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí, só te corrigindo um pouquinho, o país, né? O Brasil é o segundo país, realmente é quase primeiro, né? A gente só perde para o Japão em número de burnout no mundo, né? Então, realmente é um problema de saúde pública que impacta economicamente muitas pessoas e muitas empresas e muitos negócios, e a gente precisa falar sobre isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, por você estar se aprofundando cada vez mais no assunto e como neurologista, e eu também fiquei sabendo agora que você está... Agora não, né? Quando a gente conversou, que inclusive você está fazendo psiquiatria também, né? O que é muito legal. Eu acho que na verdade é fundamental o neurologista fazer psiquiatria, né? E você acaba tendo a compreensão completa do cérebro, né? Do ser humano. Mas quando você começou a olhar o burnout, você chegou a ter algum episódio, até para poder conhecer ainda mais, porque é aquela coisa, né? O médico, quando ele vive aquilo que ele tá vendendo ou trabalhando, acaba sendo muito mais assertivo e muito mais, muitas vezes, tendo uma empatia muito maior, né? Sim. Do que você seguir muitas vezes a literatura, vai na academia, lê os livros, entende da literatura e coloca aqueles protocolos que normalmente a literatura traz. Sim, na verdade, o burnout, ele é um nome novo para um problema bem antigo, né? A gente recentemente só tem falado de burnout, vamos falar aí desde 2018, 2019. É muito recente. Que esse nome tem estado ali nas rodas de conversa, nos consultórios, né? Apesar de ser um problema que a gente já trata há muitos anos, como estafa, como estresse crônico, como transtorno depressivo, como depressão ocupacional, como transtorno de ansiedade, enfim.
Eu, sim, passei por um episódio aí de um burnout, quando justamente eu fui secretária municipal de saúde, porque ali era um excesso de trabalho, uma sobrecarga absurda, tinha uma questão que eu não dominava, apesar de tecnicamente, né, eu ter me preparado para isso, tendo estudado saúde pública, fiz mestrado e tal, mas a política, ela tem questões ali que, se você não é do mundo político, você sofre demais. Sim. E justamente por tentar entender o tempo inteiro e não concordar muitas vezes, eu entrei numa das coisas que a gente chama em burnout de dilema ético-político, né? Não político porque eu estava na política, mas isso pode acontecer em qualquer empresa. Quando, de repente, você precisa aceitar coisas porque elas são como são, porque elas estão postas, mas Sim. você não concorda, ou você precisa, de repente, se você está trabalhando num banco, você precisa vender um seguro para um cliente, você não concorda com aquilo. Então, isso é um fator de risco para o burnout, né? Então, tem um fator aí gerador de estresse muito grande. Então, além da demanda excessiva, sobrecarga, excesso de responsabilidades e tal, tinha um conflito ético aí que muitas vezes, que quem está na política muitas vezes precisa sucumbir, né? Se colocar, como é que fala? Exato, sucumbir, exatamente. Exato, e aí eu sofria muito e até que realmente eu comecei a adoecer, eu engordei pra caramba, tinha dificuldade de sono, tinha queda de cabelo, enfim, outros tantos sintomas, dor de cabeça e tal, crises de pânico, e aí eu tive burnout. E aí, quando eu comecei a ouvir, né, o burnout e resolvi me aprofundar sobre o assunto, eu não recebi diagnóstico de burnout naquele momento, tá? Eu resolvi pedir demissão, eu tinha essa possibilidade, porque, por ser médica, meu consultório nunca parou de funcionar, então eu retomei meu consultório, voltei a dar plantão, voltei a trabalhar como médica, e ali, mais ou menos em 6 meses, eu já estava quase recuperada totalmente, né? Então, acho que isso, claro, me traz uma empatia maior pelas pessoas que sofrem, apesar de saber que muitos não conseguem fazer aí essa mudança de trabalho e vão precisar sim se afastar. Sim. A gente tem hoje no país uma crescente de afastamentos pelo INSS por transtornos mentais, como burnout, depressão e ansiedade. E isso é sim um problema econômico, previdenciário e de saúde pública, né? E isso me faz cada vez mais querer estudar e tá aí trabalhando com isso. Muito legal. Inclusive, se você não sabe, o ano passado, o comparativo de 2023 contra 2022 no INSS por afastamento, houve um aumento de 38% de afastamento onde a pessoa está utilizando do INSS e não está trabalhando. E eles estão estimando que esse ano possa ter um aumento entre 30% e 40% a mais. Ou seja, a gente está falando em 2 anos você praticamente dobrar o número de afastamento. Então, sim, é um assunto muito sério, é um assunto, como você falou, que muitas vezes você acaba se submetendo, era essa a palavra que eu queria encontrar, né? Você falou sucumbindo, mas era submetendo, as situações onde você de fato necessite. Não é todo mundo que consegue fazer essa mudança, como você falou, às vezes ela tem que, né, para sobreviver muitas vezes, então Claro. ela tem que se colocar à disposição daquela situação, mas eu tenho um dado, inclusive, aqui, que 79% dos brasileiros hoje são infelizes no local de trabalho. Você acha que também é o burnout? Porque você falou, eu não sou muito romântico e talvez eu gere até algumas polêmicas em algumas colocações minhas, mas se a gente não está atrelado aos nossos valores ou aos nossos princípios, isso também deve acarretar muito a questão do burnout. Então, você falou do banco, por exemplo. O banco, ele tem as metas dele, ele tem a cultura dele e tudo. Muitas vezes essa pessoa não está querendo vender porque talvez não esteja alinhada com os valores ou a cultura daquela instituição. Exato. E aqui a gente não está criticando se ele está errado ou quem que está errado, mas sim como você colocar a tampa da panela na correta, né? E não... Seria mais ou menos isso? Na verdade, assim, a gente tem que
falar de 2 assuntos aí nessa bola que você levantou. A primeira é uma questão de que a gente geralmente pensa que só entra em burnout aquela pessoa que está infeliz no trabalho. E não é verdade, tá? Os estudos mostram que, estudos de Harvard e tal, mostram que quem entra em burnout, a pessoa que tem mais chance é aquela que é altamente engajada, aquela que vestiu a camisa da empresa durante anos e que fez do trabalho a sua própria vida. Então, ela desequilibrou a vida na gangorra ali, né, vida pessoal e profissional, ela desequilibrou e ela fez o trabalho tomar conta da vida dela. Ela não sabe, ela não se reconhece mais para além do trabalho. Perfeito. Só que ninguém faz isso se estiver infeliz no trabalho, né? Então, durante um bom tempo, existe um engajamento absurdo. Isso eu vejo até, inclusive de bancários. Eu atendo muitos bancários com burnout. E a história é quase que 100% das vezes é isso. Assim, doutora, eu era apaixonada pelo que eu fazia. Eu amava trabalhar. Eu amava fazer isso, fazer aquilo outro e chegar no trabalho, me arrumar para o trabalho. Era uma coisa boa, gostosa, prazerosa. Só que chega um momento, e aí entra a patologia do estresse crônico, né? Pela liberação crônica de cortisol, de adrenalina e tal, que vai causando uma série de alterações bioquímicas e neurológicas e psíquicas, e o indivíduo passa, então, a ter uma infelicidade muito alta. Então, sintomas depressivos, que aí a gente fica nessa discussão, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Sim. Porque os sintomas depressivos eu não me reconheço mais aqui, não estou mais feliz nesse lugar, fazem parte também do burnout, entende? Então, é comum a gente ver durante o adoecimento, né? As pessoas desenvolverem esses sintomas. Inclusive, eu estava lendo um trabalho que mostra que o cortisol liberado cronicamente pelo estresse, né, que é o eixo ali hipotálamo, hipófise adrenal, esse cortisol crônico, ele causa ali uma espécie de uma inflamação cerebral que por si só já vai desencadear sintomas depressivos. Então, tem muita coisa ainda para a gente discutir, para a gente descobrir, exato, né? Porque quando, sabe, a gente coloca essa coisa de a pessoa está infeliz no trabalho e desenvolveu burnout, acho que a gente minimiza muito um adoecimento que é muito, assim, complexo. Quando a gente fala do burnout, a gente fala de fatores individuais, perfeito, fatores genéticos, epigenéticos, a gente fala porque não é todo mundo que está no mesmo ambiente que vai ter burnout, né? A gente fala de resiliência, a gente fala de uma série de questões, e a gente fala também do papel da empresa, né? Será que essa empresa reconheceu a tempo que ali existia um trabalhador infeliz, que ali existia um trabalhador desenvolvendo presenteísmo, né? Que é aquilo dele tá lá, mas ele não tá. Ele está na frente do computador, mas ele não produz mais nada, a produtividade caiu, ou ele simplesmente tem uma cultura punitiva de que o desempenho caiu e ele vai lá e ele não paga a bonificação, ou ele dá um plantão extra, entendeu? Então, assim, é extremamente complexo. Então, a gente tem fatores do indivíduo, fatores do ambiente e dessa relação, né? Essa relação laboral que é tão complexa e cheia de e cheia aí de coisas para a gente discutir e pensar. Então, até uma primeira pergunta. O que é o burnout, né? Até para a gente deixar claro. Porque, pelo que eu tenho lido, o burnout é relacionado ao trabalho. Então, a pessoa não está de férias e fala, estou de férias do burnout. Ou a pessoa treinou muito e fala, estou com burnout do meu treino, estou cansado. Não, é do trabalho efetivamente. Mas o que é o burnout e como você consegue identificar ele? Uhum. Então, é importante a gente classificar o burnout direitinho, porque o burnout...
De acordo com a Classificação Internacional das Doenças, que foi lançada em janeiro de 2022 pela OMS, o burnout ele passa a ser uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, tá? Então, ela está no grupo de transtornos ligados ao trabalho. Antigamente, se falava... É um esgotamento mental, físico, psíquico, cognitivo relacionado ao trabalho, tá? É uma série de sintomas ali que eu vou ter ligado a esse esgotamento. Eu já vou falar desses sintomas, mas antes, só para a gente deixar claro que não existe burnout materno, né? Porque é muito comum as mães... Estão esgotadas, né? Mães Recém solos, que acabaram de nascer, exato. Puérperas, né? Então, e realmente dá muito trabalho, eu sei porque eu tive gêmeas e a gente fica com privação de sono, Isso. É complexo. Mas existe o esgotamento materno. Burnout, não. Burnout é um nome que se dá para o esgotamento do trabalho, tá? Perfeito. Então, existe lá o esgotamento materno, o esgotamento do estudante, que de repente vai prestar um vestibular ou vai prestar um concurso. Existe o esgotamento da dona de casa, que tem lá 1000 funções e tarefas, é mãe solo e tem que cuidar da casa e trabalhar fora e fazer jornadas duplas, triplas, quádruplas, enfim. Então é isso. Falando de sintomas, né? Então, quais seriam esses sintomas do burnout? Sintomas físicos, né? Então, coisas que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, têm que ficar de olho e levantar ali a orelha, acender a luz vermelha e procurar ajuda assim que os primeiros sinais forem percebidos. Dor de cabeça que não passa. Cansaço muito intenso. É um cansaço que... cansaço ele acompanha a pessoa o dia inteiro. Não é um cansaço de fim do dia ou um cansaço que eu deito, durmo e descanso. Não, eu já acordo cansado, tá? Alterações de peso, ganho de peso, perda de peso ou de apetite para mais ou para menos. Alterações de sono, que você fala tanto, né, de sono. Então, a pessoa que tem dificuldade para dormir ou muito sono, queda de cabelo, infecções de repetição por queda de imunidade, lesões de pele que não se descobre a causa, dermatites, problemas gastrointestinais, então períodos de diarreia, intestino solto, depois intestino preso. Você pode até desenvolver doenças autoimunes, ou não? Com certeza, porque o cortisol, ele bagunça toda a nossa imunidade, né? Aqui não é colocando o vilão como cortisol, né? Porque ele é super importante para te manter no estado vigília, né? O sono vigília. Mas ele, em excesso, ele acaba de fato... Imagina você o tempo inteiro, porque lá atrás, né? Se você... Não precisa voltar muitos anos atrás, mas vamos voltar um pouquinho atrás. Você tinha 1, 2, 3, 4 episódios de muito cortisol, que era às vezes um predador, alguma coisa assim vinha até você. E hoje você tem frequentemente essas descargas muito grandes de cortisol e dizem muitas vezes que é mais de 100, 150 vezes no dia. Então imagina hoje, você falar que vai ser quase sequestrado ou então assaltado ou tendo esse acúmulo muito grande de toxina dentro do seu corpo, deve ser desesperador, né? Por isso que como tudo na vida, a questão é a dose. Até né? porque entre o remédio e o veneno é a dose, né? A dose, exatamente. Exato. Então o cortisol é sim um hormônio que compõe o nosso corpo, a nossa fisiologia, mas eu tenho que saber a dose disso. O cortisol em excesso faz muito mal, né? E aí entram também sintomas cognitivos. Pelo excesso de cortisol, eu vou ter alteração no hipocampo, que é a região ali do nosso sistema límbico, que, por exemplo, está alterado no Alzheimer. Eu acabo tendo alteração de memória, de atenção, de concentração, problemas de linguagem, dificuldade de encontrar palavras. Então, quando eu comecei a estudar burnout, foi engraçado que foi assim, as pessoas chegavam no consultório e falavam assim... Eu tô muito esquecida, eu devo estar com Alzheimer. Eu cuidava muito de idosos, né? Sim. Por ser neurologista, tradicional e tal. Eu devo estar com Alzheimer precoce, porque a minha avó teve, não sei quem teve e tal. E assim, eram pessoas de 30, 40, 45 anos, não existe Alzheimer nessa idade, né? Graças a Deus, pelo menos ainda não. A gente desconhece. E aí aquilo começou a chamar minha atenção e tal.
E aí eu comecei a pesquisar, estudar mais e tal, e comecei a ver algumas semelhanças em relação a isso. E você sabe que tem até pacientes que no exame de imagem, na ressonância, quando eu encontro burnouts graves, assim, com níveis de cortisol absurdos, você vai dosar o cortisol, tá 50, 60, 70, eu já vi alguns pacientes com alteração na ressonância magnética, na morfologia do hipocampo. Então, o hipocampo já com sinais de atrofia. Caramba! Porque a gente sabe que o cortisol em excesso, ele causa alteração na citoarquitetura, nas células mesmo ali do neurônio, do hipocampo. Então, a gente tem esses sintomas cognitivos, então é super comum. Eu não consigo lembrar as palavras, ou então, assim, eu começo a fazer uma coisa e não consigo acabar, porque eu fico completamente desorganizada. Tem pessoas que se perdem na rua, não sabem para onde estão indo. Tem uma espécie de apagão, assim, eu estou num lugar, eu estou numa reunião participando, eu estou lá, mas eu não sei nem do que estão falando, eu esqueço o nome da mãe, do filho, do cachorro, assim, as coisas são desesperadoras conforme a coisa vai piorando. Eu tive um episódio de burnout, eu estava voltando do escritório, eu peguei aqui em São Paulo a Faria Lima de bicicleta, eu ia de bicicleta trabalhar na contramão, eu estava acordado, mas estava dormindo, não lembro. Eu caí, quebrei minha clavícula, levantei na bicicleta, cheguei em casa e eu só fui lembrar o dia que eu acordei no dia seguinte. E aí quem me pegou na rua foi, por coincidência, uma amiga do meu irmão, ligou e falou, cara, o seu irmão tá grogue, ele tá eu não sei se ele tá drogado, eu não sei o que tá acontecendo, tá falando nada com nada. E eu cheguei em casa e foi um episódio de burnout. Aí as pessoas têm, né, são esse colapso, essa gota, a gente chama de gota que transborda o copo, né? Então é o colapso mesmo, é a hora que ninguém chega nesse quadro do nada, né? Assim, ninguém acorda com burnout. Isso vem de um acúmulo enorme e as pessoas... E o trabalho que eu faço muito na internet, no podcast, todos os lugares que eu atuo atualmente, para fortalecer a prevenção, para que as pessoas identifiquem esses sintomas, para não deixar a vaca ir pro brejo, entendeu? E, além disso, também a gente tem sintomas psíquicos, né? De alterações emocionais, como transtornos de ansiedade, crises de pânico. Então, lá dá uma sensação de que vai perder o fôlego, coração dispara, falta de ar, formigamento, sintomas depressivos, então desesperança, melancolia, tristeza intensa, falta de ânimo, a pessoa não quer sair da cama, não tem vontade nem de tomar banho, nem de lavar o cabelo. Então, assim, são quadros bem graves que a gente acompanha. Eu gosto de dar um puxãozinho de orelha aqui, né? Eu sempre falo dar um puxão de orelha. Então eu quero dar um puxão de orelha a você que está assistindo, seja você líder, você liderado. Entendo que a gente está passando por momentos bastante complexos como sociedade, né? Vamos falar assim. Hoje a gente tem muita informação. Vou repetir aqui, hoje uma criança de 6 anos tem mais informação que o imperador de Roma. Então, de fato, a gente está sendo metralhado por estímulos o tempo inteiro, que faz a gente muitas vezes ter esse esgotamento. Vá atrás de boas informações, boas bibliografias e bons profissionais. Porque é assim, quando a gente tem boas informações, a gente tende a tomar melhores decisões. E quando a gente fala principalmente de situações como essa, como a doutora Ana está trazendo, é muito sério. Porque hoje eu vejo também uma sociedade onde eu tenho um probleminha, eu já vou logo tomar um medicamento ou ter aquela dosagem rápida para tirar minha dor, mas ela nem sabe o que ela tem. Então você dar a nomenclatura correta para aquilo que você tem é fundamental. E isso eu vejo desde a pessoa que teve uma noite ruim de sono e fala, estou com insônia. Não, você teve um episódio ruim de sono, você não dormiu bem hoje. E aí ela, como por exemplo, o marketing, né? Então se alguém fez qualquer besteira no marketing, você fala, esse cara é um marqueteiro. Uhum. Não, isso não é marketing. Uhum. Então as pessoas dão nomenclaturas erradas e acabam tomando decisões erradas. Então é muito importante você ter a nomenclatura correta, entender do conceito para você conseguir aplicar isso de uma forma correta. É engraçado você trazer isso, Ana, porque quando você fala dos sintomas físicos e psíquicos, a correlação com sono é inacreditável, porque Sim. é exatamente a mesma coisa. Quando eu vou falar ganho de peso, aumento de cortisol, o psíquico é a mesma coisa. Então, e aí
O que vem primeiro, né? Então vamos de novo para o ovo ou a galinha. De fato, uma pessoa com burnout, ela começa a piorar o sono dela, ou a pessoa que começa a piorar o sono dela vai gerando a questão do burnout? Por que eu pergunto isso? Porque também hoje mais de 50% ou em torno de 50% das depressões, ansiedades e outros transtornos mentais, TDAH, por exemplo, e outros, eles estão muito correlacionados com a qualidade do sono. Total. E a gente está numa geração hoje, vamos ficar ligado 24 horas. Sim. Então, isso também não pode estar potencializando o burnout das pessoas? Não tenho a menor dúvida, tanto que eu faço palestras em empresas e tal, e as pessoas depois perguntam assim, Ana, tá, eu tenho que mudar então um monte de coisa, né? Tudo isso que você falou por faz onde eu sentido. Começo? Eu tenho então que fazer atividade física, eu tenho que comer direito, aquela ladainha, entre aspas, mas que não é ladainha porque eu não tenho a bala de prata ainda, então desculpa, pessoal, mas a orientação médica que a gente tem é essa, o tratamento ele é multidisciplinar no sentido de multipilares, quer dizer, e também multidisciplinar, né? Então, assim, eu falo que se eu coloco toda a minha esperança, né, no remédio e no tratamento médico, obviamente que eu não cuido do resto, eu vou ficar dependente desse pilar. Ele vai ficar hipertrofiado. No momento em que eu dou o remédio, a pessoa toma o remédio, mas ela também faz todo o resto, toda a lição de casa, então ela vai para terapia, ela faz uma atividade física regular, ela cuida da alimentação, ela cuida do sono, ela cuida da parte espiritual, de tudo isso, aí sim eu tenho um conjunto de pilares interessantes que vão me dar sustentação para depois poder tirar o remédio. Então, voltando para o sono, quando eu, por exemplo, acabo de dar uma orientação, uma mentoria, uma palestra, alguma coisa, e as pessoas falam, tá, Ana, e por onde eu começo? Eu falo, eu não tenho a menor dúvida. Eu falo, comece dormindo bem. Começa cuidando do sono. Você não tem energia para fazer atividade física, não tem grana, não tem não sei o quê para terapia. Tá bom, tudo bem, isso a gente vai conversando com calma. Começa pelo sono. Começa fazendo uma boa higiene do sono, Perfeito. que eu tenho certeza que aqui você já trabalhou muito bem. Higiene do sono, primeira coisa. Higiene do sono. Com certeza, como a higiene do sono feita depois de alguns dias, você já vai estar sentindo pelo menos uma vontadezinha de sair da cama e, quem sabe, colocar um tênis e dar uma volta no quarteirão. Que já é algo, porque feito é melhor que perfeito, e a gente sabe que no burnout, na recuperação dos transtornos mentais, não só do burnout, é uma longa caminhada, uma longa jornada. Então, eu não espero que você entre numa academia ou que você vá para o CrossFit, nada disso. Mas que você, pelo menos, saia do sedentarismo e se proponha a fazer algo diferente, né? Então começa dormindo bem, só isso. E tem uma coisa importante que é assim, não aceite não dormir bem, porque o que acontece? Eu vejo muita gente chegar no consultório e falar assim, Ana, eu nunca dormi bem. Eu tenho um problema de sono crônico, de anos. Não, dormir bem eu nunca dormi, isso aí é luxo, né? Ou sintope de zolpidem, de remédio que pega do vizinho, pega da comadre. Hoje em dia a gente sabe que tem 80% das pessoas se automedicam. E a gente sabe que tem um mercado ilegal aí de venda de medicamentos para dormir, que é absurdo. Tanto de medicamentos para dormir, quanto de estimulantes, né? De psicoestimulantes, que é criminoso. Muito. Mas o que eu falo, Sérgio, você não espere a vaca ir pro brejo de novo. Então, assim, você não tá dormindo bem, meu amigo, 1 mês sem dormir direito já é assim eu não sei como é que a pessoa consegue. Eu fico, sei lá, 3 noites sem dormir direito, eu já busco minha médica. Eu tenho uma profissional, eu tenho uma psiquiatra, porque eu tenho um transtorno de ansiedade, né? E aí, voltando, por que também eu me interessei por esse tema? Porque desde o final da adolescência eu desenvolvi uma crise de pânico e tal, um transtorno de ansiedade. Então, se eu vejo que algo não está bem, eu quero logo resolver. E muitas vezes o resolver não é tratar com remédio. Muitas vezes o resolver é aumentar a intensidade da minha atividade física, é discutir com a terapeuta o que está me causando mais ansiedade nessa fase, por que eu estou com a orelhinha em pé nesse momento. Não, e até para ver a qualidade do terapeuta, né? Porque se você vem com mais informação, você vem com mais estímulo para o seu terapeuta, e não fica aquela pessoa que
E a grande maioria, principalmente quem é mais velho, eu vejo todas as conversas que eu tinha, porque o meu psicólogo falou, aí eu falo, peraí, então ele falou é regra. Porque ele é um ser humano também que sofre como todos nós, claro. De coisas boas, ruins, acorda um dia com dor de cabeça, outro dia acorda bem, já quebrou a perna, não quebrou, bateu a cabeça, enfim. Claro. Aí ele fala, mas o meu terapeuta falou, então é assim que eu vou fazer. Eu falo, tá, mas você discutiu com ele? Não, ele falou e vira regra. Então, pra você não ser muitas vezes levado nesse efeito manada de, ele falou, é isso que eu tenho que tomar, é assim... Por que eu tenho que tomar? Eu tô sentindo isso, eu acho que eu poderia fazer dessa forma. Você ter esse diálogo, por isso que hoje eu acho que a informação, a internet, ela é incrível, porque você tem acesso a tanta informação e gratuita, que você pode ir no seu médico, no especialista, e ter uma conversa muito mais profunda e interessante com ele, do que se aquele médico fala, fala pra mim, passa aquele protocolo e eu faço. Não, total. Eu tenho consultas, assim, a maioria das minhas consultas são trocas, na verdade, né? Porque não existe receita de bolo, né? Cada indivíduo é único, cada prescrição é única. Para você, Sérgio, atividade física faz super sentido. E talvez, se você tivesse um burnout hoje, talvez eu não te medicasse. Talvez eu fizesse um planejamento para você de atividade física e talvez um suporte psicoterápico, talvez, porque eu acho que a quantidade de dopamina, serotonina, de ocitocina que você vai liberar no teu esporte, como um atleta que você foi, não vai precisar medicar, porque eu vou te medicar para elevar esses neurotransmissores que você já produz naturalmente. Olha que legal. Eu tenho pacientes que correm, que eu era atleta de corrida, mas agora eu tô super exausta, eu não consigo correr. Tá, então vamos fazer um planejamento de voltar a correr devagarinho e tal. E eu não preciso medicar, entende? Então é realmente um olhar. E aí eu sei que isso acaba que é um diferencial meu, porque não entrou na consultório, toma esse remédio para você. Não, vamos sentar, eu estudo toda a tua vida, vamos conversar, como que são seus hábitos, suas relações, como tá casamento, relação com filho, com sogra, com papagaio, com periquito, faz atividade física, já fez, o que você gosta, o que você não gosta. Isso é uma coisa interessante. Você falou que eu realmente estou fazendo psiquiatria lá no Einstein, né? E acho que na primeira ou segunda aula já veio a seguinte questão, né? Da prescrição da atividade física. Todo médico que lida com saúde mental prescreve atividade física, ou deveria prescrever. Só que sabia, Serginho, que é muito mais sobre a atividade física que faz sentido para você, que te gera prazer, do que a atividade física automática que alguém falou que tem que fazer. Que eu vou chegar na genética e epigenética exatamente por conta disso. E aí eu falei, é por isso também que eu já sabia um pouco disso, mas aí eu fui ler os artigos porque eu sabia intuitivamente, e eu sempre, as pessoas, o que você faz? Não faço nada, não gosto de nada. Não, alguma coisa você gosta, alguma coisa você já fez. E por isso que eu te contei, né, que quem ainda não me segue agora ela voltou sociais, a ser dançarina, sapateado. Não, e deve trazer uma memória super afetiva. Sérgio, é uma loucura. Eu voltei a dançar há 6 anos atrás, quando eu tenho 2 filhas de 12 anos, e elas com 5, 6 aninhos quiseram entrar no balé. E eu voltei e coloquei elas no balé, eu as coloquei no balé, onde eu fiz a minha formação até os 17 anos eu dancei. Que legal. Sou formada em balé clássico, e lá eu fazia jazz, sapateado, contemporâneo, fazia tudo que eu tinha direito. Meu pai, coitado, deixava um rim por mês lá. E agora sou eu que deixo para nós 3, né? E aí, eu voltei a dançar. E a gente tem uma turma das Jurássicas, de balé clássico, a gente chama Jurássicas, e a gente dança no teatro, e é divertidíssimo, e são mulheres ali de 35 até 60 anos. Olha que legal. Uma turma de 18 meninas. Fala meninas, é um barato, e a gente se diverte, a gente dança, é maravilhoso. Agora eu voltei a fazer sapateado, dança contemporânea, Broadway, enfim, maravilhoso. E isso é uma das coisas que eu falo sempre. Tenha um hobby. Tenha um hobby. É uma das coisas mais importantes para você também ser feliz. Não só a questão da atividade física, não só a questão das relações, como a doutora Ana trouxe aqui, que tipo de relação você está tendo? E aí, em primeiro lugar, antes de você olhar, porque aquele meu amigo eu não gosto mais dele, então vou...
como que você está tendo relação com você em primeiro lugar? Você está sendo empático com você, está sendo carinhoso, gentil, ou você é aquela pessoa punitiva que qualquer coisa que você faz você já começa a julgar? Você está julgando muitos outros, provavelmente você vai estar se julgando também. Isso que ela está falando é a mesma coisa que eu tenho no tênis. Os amigos que eu tenho são incríveis, então você cria, e no futebol também, a resenha, os amigos, ele te faz ter vontade de ir até o lugar que você fala, puta, eu vou jogar um tênis com a Ana hoje, quer saber? Exato. Eu vou lá jogar. Porque além da atividade física, a gente se diverte, Exato. a gente dá risada, uma enche o saco da outra, porque fez uma coisa errada, porque obviamente... Lógico, mas isso que é legal, tirar sarro. Com a idade que a gente erra pra caramba, e aí uma engorda mais um mês, a outra entrou na menopausa, e a gente tira sarro, trola a outra, é divertidíssimo, e é muito gostoso. Então é uma atividade social, é um hobby e é uma atividade física. Então quando eu falo assim, você precisa fazer uma atividade física. Ah, mas eu não gosto de nada. Ah, eu detesto academia. Olha aqui, eu também detesto academia. Agora não vai dar mais para fugir. Minha médica já me obrigou, então tudo bem, eu tô fazendo. Mas não é uma coisa que eu faço por prazer. Ok, mas eu faço, porque eu sou obediente. Exato. Agora, vamos supor que você não quer ir de jeito nenhum. Tudo bem, não vamos brigar. Me diz o que você fazia, uma coisa que você fazia, uma coisa que você jogava, natação, vôlei, futebol, balé, queimada, dança qualquer de salão, coisa. Queimada, qualquer coisa que te fazia ter prazer, tênis, sei lá, o que você jogava, o que você fazia que era gostoso para você. E por que não retomar isso depois da idade adulta? Exato. Né? Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. E outra, e você não é assim. Ah, eu sou assim. Você está assim. Neuroplasticidade está falando aí, o nosso cérebro é uma massinha, onde você molda ela. Quem vai impactar mais vai ser o ambiente e o seu estilo de vida. Então, se você está falando, eu sou assim, doutor, eu sou assim e eu não consigo. Não. Como a mesma coisa do sono, né, que você estava falando. Eu não durmo bem, eu não consigo. Não, uma necessidade vital, não é um luxo, como ela falou aqui. Todo mundo dorme. Vai chegar uma hora que nem que você, por esgotamento, você vai apagar uma hora. Então é importante entender essas coisas, senão você vai tomando decisões equivocadas ao longo da sua vida e você vai indo por um caminho que a hora que você para e olha e fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Por que nada dá certo na minha vida? Porque você não tá tomando decisões corretas que deveriam ser tomadas. Uhum. E aí eu queria até entender os estágios, porque você falou, então a gente entendeu os sintomas físicos, psíquicos, e quais são os estágios para eu entender? Que nem depressão. Você passa por melancolia, não passa, você tá feliz, do nada você fica... O burnout, ele tem uma gama é um espectro, assim, uma gama de sintomas muito ampla, né? Então, como eu falei, eu fui falando aqui tantos sintomas, e aí tem paciente que vai ter mais uma coisa, menos outra, e por aí vai. Em geral, o burnout, ele começa com um estresse crônico, tá? Em geral, não. Sempre começa com um estresse crônico, tá? Relacionado ao trabalho, tá? Então, se você trabalha numa empresa, se você é um empregado ou se você é um autônomo, porque você, de repente, é um autônomo, mas também se sobrecarrega, porque autônomo a gente acha que não tem chefe, é maravilhoso, mas não, tem um monte de problema, a gente sabe que a gente quer fazer mais, porque teoricamente eu não tenho problema de horário, então eu trabalho qualquer hora, sábado, domingo, feriado, não tiro férias. É complicadíssimo o pessoal que empreende, né? A gente sabe. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Obrigado, desesperador, senhoras e senhores. Então, a gente sabe como é difícil. E aí, a gente sabe que o CNPJ tem que ter o dobro de disciplina do que quem é empregado, tá? Porque quem é empregado muitas vezes está no banco, ele não pode logar mais o computador depois das 6 da tarde. Não, nas férias eu tirava 30 dias, no banco era assim, 30 dias eu não pisava, não entrava o meu cartão. Exato. Então era 30 dias fora da empresa. Exato. O celular não funcionava. Exato. Agora, isso é uma delícia. Quem empreende é o tempo todo conectado. Tem que estar conectado, né? Quer dizer, aliás, esse tem que é bem questionável. A gente marca um outro episódio para falar disso. Tem que nada. Você tem que se organizar, ter um time, fazer ali pactos bacanas com seus clientes, respeitosos, colocar ali até que horário você vai atender, porque não é porque você é CNPJ que você
entrega a sua vida para o trabalho, porque senão você vai ter um burnout também. Aliás, quem empreende tem um CNPJ muito pior, porque não pode se afastar, não tem INSS, porque a pessoa que é empregada, eu dou um relatório médico, ela se afasta pelo INSS, minimamente ela recebe um salário... tempo pela empresa, depois pelo INSS, exato. Agora, quem empreende, não, né? Então, fiquem atentos. Então, assim, eu passo por um estresse crônico e é aí que eu fico batendo tanto no martelo da identificação precoce dos sintomas, porque nessa fase que é mais fácil voltar atrás. Eu, ano passado, tive um quadro de quase burnout por excesso de trabalho, de oportunidades e tal. Eu tive uma ascensão profissional muito grande e com isso é complicado, porque assim, as oportunidades vão chegando, mas nem toda oportunidade é para você naquele momento, e a gente vai sem pôr filtro, vai falando um monte de sim, não coloca não na hora que tem que colocar não, enfim. E aí, a hora que eu vi, eu estava muito cansada, muito irritada, enfim, com uma série de sintomas. Então, vamos lá, saindo da Ana Paula, voltando aqui pro estresse crônico. Depois chega um momento que a gente tem uma coisa que chama de fadiga ocupacional. O cansaço, ele toma conta. Um cansaço o tempo inteiro cansado. E ali eu começo a ter falhas de memória importantes, tá? Então, eu já vinha com estresse crônico. Aí eu tenho a fadiga ocupacional. Quando eu tenho muito cansaço e declínio cognitivo. E chego a ter disfunção executiva. Então, por exemplo... coisas que eu sabia fazer habitualmente. Então, isso é muito comum, pessoas que... eu tenho desde funcionários de TI que operavam ali um programa e não sabem mais como fazer aquilo. Vamos supor, o nosso amigo aqui do operador... É Gabriel, né? Gabriel. O Gabriel aqui, operador da mesa do podcast. De repente, o Gabriel já não sabe mais os botões que tem que apertar. Eu tenho algumas enfermeiras que eu acompanho, que profissional de saúde é um público... É a principal... principal categoria profissional acometida. Enfermeiras que se confundem na hora de saber qual medicação já foi, não foi, na hora de escrever a evolução de um paciente. Eu tinha uma enfermeira uma vez que foi no auge da pandemia, ela, no burnout, ela não conseguia mais, olha só, copiar, ela era responsável pela sala de vacina, ela não conseguia mais copiar a sequência de números do lote da vacina, coisa simples. Deus. Tinha que copiar aquela sequência de números, não sei quantos números são, enfim. Tinha que copiar na caderneta da vacina. Ela não conseguia mais. Não conseguia. Nossa, ela fazia 2, 3 e aí ela já não sabia. E aí chora, entra no desespero, né? Então, você tem essa disfunção executiva e chegando no final ao burnout propriamente dito, que é esse colapso mental, onde você tem ali o que a gente chama de um apagão, um quadro ali mais marcante, seja a tua queda de bicicleta, que você ficou ali meio dissociado, não falando coisa com coisa. A Isa Camargo conta quando ela teve o apagão ali apresentando um jornal, né, na Globo. Ela não lembrava o nome, ela era a moça do Tempo, do jornal Hoje, e ela não lembrava o nome da capital do estado dela, que é Paraná. Ela não lembrava a palavra Curitiba, não lembrava. Caramba. Então, ela tinha que mostrar lá. Então, ela falava, vai chover em São Paulo, não sei o que, no Rio. E aí, quando foi falar Curitiba, não vinha qual era a capital do Paraná. Imagina, uma mulher... A Isa é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Então, assim, é uma coisa muito pesada, muito pesada. Eu tenho pacientes que estão dirigindo e param o carro e falam, eu não sei mais dirigir. Começam a chorar, ou estão na rua, se perdem na rua, não sabem para onde estão indo, e por aí vai. Esquece filho na escola, e tem uma série de histórias. Eu quero até falar para você, líder, é super importante você ter essa sensibilidade, em primeiro lugar, com você,
porque vai cascatear para baixo da sua equipe. Muitas vezes a sua equipe não está gerando aquele resultado que você quer, talvez é você que esteja com esse problema e você não sabe, ou você até sabe, mas não quer por mostrar essa vulnerabilidade sua e abrir para a equipe. Então, se você tem um ambiente mais propício, aberto, de você ter uma transparência maior, vai facilitar, inclusive, você poder fazer esse tipo de trabalho. Então, eu levanto aqui mais um puxãozinho de orelha para você, líder. Olha como que está a sua equipe. Dê um ambiente mais acolhedor para a sua equipe, para eles poderem mostrar esse tipo de vulnerabilidade ou situação que eles estão, para vocês, inclusive você dar ferramenta para eles poderem entender o que está acontecendo com eles, se de fato eles estão passando por esse tipo de situação, o que eles precisam fazer em cada momento, para eles não tomarem decisões muitas vezes equivocadas, e no final você fala assim, mas é melhor fazer isso agora, porque eu preciso entregar isso, e no final quem vai pagar a conta também é você. Então, cuidado, é muito, muito importante isso que ela está trazendo, porque como a gente está mostrando aqui nos dados, tem dobrado de número a cada quase 2 anos. Então, e o cenário não é tão positivo assim. Aí você pode me falar até muito melhor, né? Então, ou ele não, é um cenário que a gente está vendo... Imagina, é catastrófico, né? Burnout, a gente infelizmente não tem muitos trabalhos populacionais de burnout no país. A gente tem o ISMA, que é a Associação Internacional de Manejo de Estresse, que é uma associação que tem um polo aqui no Brasil, em Porto Alegre, que faz alguns estudos, mas ainda são coisas iniciais, a gente ainda precisa caminhar muito nessa direção. Tem uma estimativa aí de 35% a 40% de funcionários já com sintomas de burnout. Caramba, metade da empresa. Mas quase. algumas instituições, principalmente banco, a gente sabe que isso é muito maior. E o que você estava falando para os líderes, né? Eu estava aqui pensando, é interessante, porque sim, os líderes eles têm que ter essa sensibilidade. Eu, durante muitas vezes, aí eu já fui em empresas falar com liderança e tal, mas eles não estão isentos de ter, tá? Então, isso que eu acabei de falar, às vezes ele mesmo não sabe se tem. E no meu consultório, até pelo público que eu atendo, pelo perfil das pessoas que eu atendo muito gerentes, diretores e tal, eu atendo muitos líderes. E o que eu ouço, né, puxa, eu negligenciei tanto os meus colaboradores, achando que era tudo frescura, que, sabe, o pessoal estava fazendo corpo mole, e até em algumas ocasiões cheguei a assediá-los, e hoje eu estou passando por isso, né? E aí, às vezes, infelizmente, ele descobre que ele também era só um número na empresa, né? Eu cuido de diretores de grandes empresas e na hora do vamos ver ali é difícil, sabe? Quando a gente fala de saúde mental, é muito difícil você ter uma empresa que tem realmente uma cultura de acolhimento e de entendimento da saúde mental. De transtorno mental, né? Porque a saúde mental tá na moda, né? Exato. É uma commodity, né? Sim. Hoje em dia, todo mundo fala de saúde mental e tal, é bacana, é cool, é bonito, mas tá. E quando você tem alguém com um transtorno mental do seu lado, o que você faz em relação a isso? De que forma você acolhe? De que forma essas pessoas, quando elas retornam, como que elas são? Como que elas retornam para o ambiente de trabalho? Esses dias eu atendi uma paciente que trabalha numa empresa gigante, multinacional, conhecida, não vou falar o nome, e ela estava afastada por burnout, ela está no 3º mês de afastamento, e aí ela recebeu uma ligação do RH, dizendo que tinha saído a avaliação, o feedback que os líderes dão para os funcionários. Ela está afastada. Se ela gostaria de ter acesso ao feedback dela, que a menina podia mandar por e-mail e tal, alguma coisa assim.
ela falou, não estou muito interessada. Bom, mas ainda que fosse, né, Serginho, para ser um super elogio, para levantar a bola dela, você não tem que falar do trabalho agora, né? Para dar esperança para ela voltar, ela pediu que não queria ver, mas ela ficou sabendo porque conhece alguém do RH, lógico, que era uma avaliação esculhambando com ela. E a menina, a diretora do RH queria mandar para ela. Olha, isso é criminoso. É crime. Então, você não sabe as coisas que eu vejo. Então, assim, você faz o afastamento, a pessoa tá grávida, você faz o afastamento, dá uma semana, fala, ó, segue o relatório disso, você precisa entregar isso, você fala, peraí, mas... Isso é comum demais. O pessoal que entra em burnout, eles são muito acessados no hospital, nas férias, no fim de semana, no feriado. Não tem pausa, né? A maioria de quem entra em burnout... assim, a empresa não respeita. Aí tem uma questão, né? A empresa não respeitou o limite, mas a pessoa também se deixou abusar nesse sentido, né? Mas são histórias terríveis. Então, e aí essa é uma pergunta que eu queria até fazer para você, que você falou o papel da empresa e tem o papel do colaborador também. Porque senão a gente vai jogar toda a responsabilidade na empresa. Claro. Logicamente, eu tenho visto, de novo, não estou em todas as empresas, não sei o que eles fazem por trás da behind the scenes, né, atrás das cenas, mas ou você fica só comprando soluções, onde você tem, mas eu tenho o psicólogo lá disponível, eu tenho a academia, eu tenho isso, aí eu tenho o plano de saúde, na final você está dando, mas nunca ensinou ninguém a utilizar, nunca mostrou a importância disso. No final, é uma questão cultural que normalmente vem um top-down, que de fato os líderes, donos da empresa, os acionistas, enfim, de fato precisam olhar para isso com muito carinho. E ver que sim, se você investe na saúde física e mental do seu colaborador, você vai ter mais resultado dentro da sua empresa. Mas o papel do colaborador, como é que ele fica numa situação, porque o colaborador ele é hipossuficiente dentro da relação, ou seja, ele é mais fraco na relação, como que fica essa questão dele? Ele vaza da empresa, ele sai? Não, de jeito nenhum. A ideia não é vazar, né? O que a gente discute, e aí, claro que isso vai muito além da minha atuação médica, e por isso eu participo hoje de grupos em que a gente discute isso com lideranças de RH, com pessoas que trabalham com letramento de líderes e com advogados e que vai atrás ali dos direitos trabalhistas das pessoas, pessoas que atuam no Ministério do Trabalho, como auditora fiscal, tem uma auditora fiscal que está no nosso grupo também, enfim, a gente tem um grupo de pessoas, um grupo de estudos de burnout, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de grupo de prevenção ao adoecimento no trabalho, do qual a Isabela Camargo faz parte. É um grupo com 8 pessoas e que a gente está crescendo cada vez mais. Mas de que forma, então, a gente dá segurança para essas pessoas? A primeira coisa é a pessoa reconhecer que ela está numa relação tóxica ali, né? Que não tá legal, porque de alguma forma existe um abuso ali, né? Seja ela com ela mesma, seja do líder, seja da empresa, da cultura da empresa. Exato. Seja um problema de RH, né? Dela com um par, ou com um superior, ou com um inferior, ou ela, enfim. E isso a gente vai trabalhar tanto na vertente individual, né? A pessoa com psicoterapia, psicanálise, outros tipos de jornadas de desenvolvimento pessoal, quanto dentro da empresa. Então, de que forma, então, essa pessoa vai se colocar para saber colocar um limite de um chefe que pediu para ela entregar um relatório na sexta-feira às 20h, né? De que forma ela vai tentar renegociar esse prazo? Existem estratégias para a gente falar não, ou para a gente
não falar não e pronto, né? Mas renegociar um prazo, pedir ajuda, mostrar que está demais, mostrar que está... Então, tudo isso é comunicação, né? Passa pela comunicação não violenta, Perfeito. Que a gente fala tanto, e que é a melhora das relações, né? Que no final todo mundo ganha, assim. Então, a gente tem no nosso grupo a Mariolanda, que foi a primeira diretora de saúde mental do país, pela Ambev, e a Mari, ela não está mais na empresa, mas hoje ela trabalha só fazendo esse trabalho de... como se fosse fazendo a ponte ali, consultoria de RH/funcionários, né? Onde que estão as dores? Uma mediadora. Uma mediadora, exatamente. Perfeito. Isso é super importante olhar para esses pilares e entender, como você falou, essa questão da comunicação é a base para qualquer relação. Então, se você, como a doutora Ana trouxe, uma das coisas legais, e eu estava lendo até um livro, acho que era eu falei até no último episódio eu falei sobre isso. Negocie como se fosse a última coisa que você fosse fazer na sua vida. E eles falam muito sobre a forma de você se comunicar. Então, às vezes, você simplesmente perguntar por que você quer isso? Isso já deixa a pessoa na defensiva. Então, ao invés de você falar isso, você cria perguntas mais inteligentes, porque o segredo é a pergunta, onde você vai ver se de fato o seu líder ou aquele chefe, ele precisa de fato daquele relatório, de repente, às 8 da noite. Então, por exemplo, eu quero um relatório para as 8 da noite. Ao invés de você falar, tá bom, eu entrego, e aí você vai se prejudicar, ou você falar por quê, mas dentro desse relatório, que tipo de informação você gostaria? Mas essas informações são as mais importantes para esse determinado momento, porque pelo que eu vi, pode ser colocado dessa forma. Você começa a fazer a outra pessoa refletir, no final a pessoa olha e fala, será que era isso mesmo que eu queria? Então tá bom, de repente você pode me entregar na segunda-feira ou no meio da semana que vem, Sim. Ou vamos... na semana que vem conversar e debruçar mais sobre esse relatório, porque eu também não estou muito na dúvida. Claro. Porque ele também está sobrecarregado ali, né? E às vezes para ele é só uma ordem que ele recebeu. Ele veio lá de cima e na vertical ele vai que nem um raio. Isso. E você é o para-raio, porque você é o de baixo. É o executor. Você é o executor da tarefa toda, né? Então, para você parar de ser esse para-raio e tentar ali, de alguma forma, comunicar de um jeito diferente, vai só te ajudar. Então, assim, olha quanta coisa a gente tem interessante aqui. Então, a gente falou de sintomas psíquicos, sintomas físicos, sou assim ou estou assim, como que você líder ou você liderado, a sua cultura da empresa, quanta coisa você recebeu aqui, um prato cheio de informações, de sintomas, como você pode prevenir, como você pode identificar o que é o burnout, o que é um estresse, se aí, como a doutora falou, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas como que você consegue gerenciar tudo isso? É no trabalho que o burnout acontece, então dê as nomenclaturas corretas para você ter ferramentas corretas. É que nem você vai pegar, você precisa colocar um prego na parede e você vai pegar, sei lá, essa capinha aqui do celular e bater. Você não vai conseguir furar o prego na parede, porque você não está usando a ferramenta correta. Então use as ferramentas corretas, só com bons médicos, boas bibliografias e boas informações. Eu tô assim, mais do que satisfeito aqui. Agora eu queria te fazer uma pergunta final. Duas, na verdade, antes das pessoas saberem onde elas te encontram. Mas a primeira é, dentro de tudo isso aqui, o que você traz como mensagem para quem está assistindo e quem está nos ouvindo, de o que a pessoa faz no dia a dia, coisas simples, básicas, para ela pelo menos começar a se cuidar um pouco mais? Então vamos lá, primeira coisa, como eu falei, repetindo, nunca é demais repetir, cuida do teu sono, que tem tudo a ver com o que o Serginho trabalha aqui. Então, cuidar do sono é o pilar principal para a tua saúde física e mental, tá? E se o sono não tá legal, você busca ajuda o quanto antes. Com um especialista do sono. Exatamente. Ana, mas onde eu moro não tem especialista do sono. A gente tem duas coisas aí. Primeiro, hoje em dia com a telemedicina, né, foi um dos grandes avanços da pandemia. Hoje, eu tenho 70% dos meus pacientes são online, eu atendo pessoas do Brasil todo. Eu não quero passar com você, eu não gostei da sua cara, não posso passar com você, não tem problema nenhum. Você pode passar em algum médico perto de você. Se ele não for
especialista em sono, de repente um bom médico de família, um bom médico integrativo, um bom clínico geral, se ele for uma pessoa interessada em estudar sono, tá ótimo, tá? Não, e aí só desculpa, e a gente tem manda comentário no episódio, pode mandar no Instagram da Alcor, no meu, pode mandar porque eu participo de grupos de médicos, especialistas em sono, desde otorrinos, cardiologistas, tudo. Pneumo, tudo, neurologistas. Pode enviar mensagem para mim que eu encaminho para eles e eles estão no Brasil inteiro, como a doutora falou, não tenha medo, vai estar no Brasil inteiro. Exato. E aí a mensagem final que eu deixo, além de cuidar do sono, claro, e ter um estilo de vida bacana, né? Porque isso vai prevenir não só o burnout, mas qualquer outra doença mental, neurológica, física e tal. Porque hoje em dia a gente fala muito de longevidade, de envelhecimento saudável, mas como é que eu quero envelhecer? Né? Para eu chegar lá com 90 anos, que parece que todo mundo que se cuidar vai chegar, o que eu preciso fazer agora, né, de poupança, de saúde, para eu chegar lá do jeito certo, para eu poder sentar no chão, para eu poder levantar, para eu poder fazer o que eu quiser aí fisicamente e mentalmente. Perfeito. Hoje em dia a gente sabe que atividade física, dormir bem, previne até Alzheimer, previne Parkinson. Então, né, a gente sabe que tem o sistema linfático que faz a faxina do cérebro à noite, então remove toxinas. Então, se eu tenho ali acúmulo de impurezas no cérebro porque o sistema linfático não está funcionando, estudos mostram que isso aumenta o risco de Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Então, como ninguém aqui vai querer ter esse tipo de doença, todo mundo está convencido de dormir bem. Além disso, só para puxar a sardinha para o meu lado, falar de doenças neurológicas, quem dorme mal tem mais AVC, Caramba. Tem mais risco de morte súbita, tem mais infarto e mais um monte de doença. E a memória fica bem pior também. Bem pior. Vamos lá. A mensagem final que eu deixo é: se você ouviu esse monte de sintoma e você está passando por isso, ou você tem um colega de trabalho, um liderado, alguém que você gosta, que tá sentindo esse monte de coisa e fica se queixando para você, ai, minha cabeça, ai, tô tão cansado, ai, que dor no corpo, ai, que não sei o quê. Ao invés de ficar só, né, julgando, pré-julgando essa pessoa como alguém, sei lá, fraco, alguém que não tá dando conta, tenta oferecer ajuda. Olha, fulano, vai atrás de ver isso, né? Será que não pode ter alguma coisa errada com a tua saúde? Assiste esse podcast. Encaminha o podcast, né? Porque realmente, gente, vamos usar a internet para aquilo que ela tem de bom, né? Isso. E muitas pessoas já chegaram no meu consultório assim: doutora, ainda bem que apareceu um corte seu no meu Instagram ou no YouTube que eu vi, e aí eu me identifiquei e eu tô aqui e isso mudou a minha saúde, minha vida, sabe? Então, acho que a mensagem é essa. Tá, e aí a segunda pergunta, aonde as pessoas podem te encontrar? Me encontram na internet, assim, no Instagram, DRA, doutora Ana Paula Pena. Lá tem o link, no link da minha bio tem telefone do consultório, tem o link já para o YouTube, podcast, tudo, LinkedIn, tudo lá. Putz, perfeito. Gabriel, alguma mensagem final aqui? Quer uma pergunta? Dormir bem. Perfeito. Ó, pessoal... Você dorme bem, Gabriel? Então tá bom. Tá com a cara boa, hein? Ele tá com a cara jovem ali, tá. Né? Então, ó, pra você aqui, ó, um prato cheio, muito, muito conhecimento pra você. Coloque em prática. Ninguém é mais importante do que você. Você é um ser único. De repente, você pode até colocar aquele exercício, aquela alimentaçãozinha que você está vendo como uma referência, mas não necessariamente é o melhor para você. Veja o que é melhor para você. Isso é autoconhecimento. Você vai começar a entender que tipo de alimento funciona melhor para você, que tipo de exercício, como a doutora trouxe, que é melhor para você, que tipo de amizade, de meio social, qual ambiente funciona melhor para você. Todas essas pequenas coisas é o que eu sempre falo. Pequenos passos geram grandes resultados. Não foca no resultado lá na frente, foca no hoje. Começa hoje uma coisinha diferente, que provavelmente você vai ter resultados e impactos muito mais significativos, tanto na sua vida, nas pessoas ao seu redor e aí, consequentemente, de fato, se você quer resultado, produtividade, assim sucessivamente. Tomei um puxão de orelha aqui. Então, a gente tem, né, assinar a nossa plataforma, chama CDV, que é do Cuidando de Você, mas eu coloco ainda mais. A gente fala de consistência, a gente fala de disciplina, a gente fala de valores.
porque é muito importante para você fazer qualquer mudança de hábito importante, para você de fato ter impacto na sua vida, você precisa acessar os seus valores, seus princípios. Então, assina a nossa plataforma e se você fala, eu não quero assinar a plataforma, que tem mais de 2.000 conteúdos dela, jornadas de desenvolvimento e muita ferramenta para você se autodesenvolver, a gente ainda tem também o Apoia-se, que se você gosta do episódio, quer que a gente melhore o formato, conteúdo, trazer mais convidados bacanas, o Apoia-se é uma forma de você doar alguma coisinha aí pra gente, para também ajudar o nosso canal. Então, muito, muito obrigado. Até os próximos episódios, cuidando de você.